Olá, prazer, bem-vindo estar com vocês com mais um compartilhamento de vídeo. Hoje nós estamos com a nossa aula sobre exercícios de medida de posição. Eu sou o Ben David e antes de mais nada, para vocês que nos assistem pela primeira vez, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que receba notificações de novos materiais. É sempre um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês e uma imensa gratidão estar aqui fazendo essa espécie de democratização do conhecimento. Antes de mais nada, vale salientar que o nosso curso de Estatística e Probabilidade para esse semestre, ele está de forma presencial. Então, algumas aulas, devido a alguns feriados, se fez necessário para que fizesse de forma online e que não houvesse para algumas turmas prejuízo quanto ao andamento do curso. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e assim se faz necessário, dentre todas as tecnologias e ferramentas que possamos ter, para que o acesso seja mais democrático. Diante disso, nós estamos na nossa aula de hoje, com a aula 8, falando sobre os exercícios. Para quem não conhece nossa página, aqui na descrição do canal, vocês têm o link para que possa ter acesso a esta aula, bem como as outras aulas, bem como na descrição desse vídeo também nós deixaremos links para que vocês possam ter acesso a todo o material do curso. Tranquilo? Então essa aula vai ser uma aula rápida, nós estamos com 3 problemas para discutirmos o que falamos lá na aula 7, em que aqui a gente vai deixar nos cards para que, se vocês não assistiram a aula teórica sobre medidas de dispersão, que antes de assistirem essa agora, vão até ela, vejam o que é que foi do assunto, para que vocês possam reforçar e complementar o assunto teórico aqui nos exercícios sobre medidas de dispersão, principalmente para os alunos que estão na disciplina, pois este é o último capítulo para a nossa primeira avaliação, a nossa P1, ok? Então, feito essas recomendações, nós vamos para a nossa aula propriamente dita. Bem, na nossa aula, nós revisamos algumas medidas de dispersão. Claro que não existem só essa, existem muitas outras, mas essa é a base para que nós e que faz parte da ementa da nossa disciplina, que foi tratado na aula 7, fazendo uma descrição e apresentando a sua definição sobre as seguintes medidas, né? A amplitude, a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação e erro padrão da média. Nós vamos também com o recurso do Lean, que é o nosso pacote estatístico, ser auxiliado em alguns momentos para alguma aplicação, só para que a gente possa apresentar para vocês como é que a gente poderia calcular alguma dessas medidas, por exemplo, a variância, ou a amplitude, coeficiente de variação, etc. Bem, nesse caso, nós queremos também salientar que nós vamos dar os passos para a resolução. Nós não vamos fazer a resolução propriamente dita, porque a gente quer que vocês façam a construção desse conhecimento com a visualização desse vídeo e faça pausadamente, pausem, concluam o raciocínio da resolução, porque assim vai fazendo com que vocês fixem melhor as definições dessas medidas. O reforço teórico dessas medidas se faz necessário com que vocês assistam a aula 7, que a gente deixará aqui no início dos cards do início desse vídeo. Tranquilo? Beleza. Dito isso, nós temos o primeiro problema. Esse problema também a gente carregou em algumas aulas anteriores, que é justamente a emissão de alguns gases que nós temos de 4 veículos especificamente. Então, nós temos essas 4 observações para cada um desses gases. Nós temos as suas respectivas unidades e o que nós queremos construir, como esses dados não estão agrupados, nós queremos construir essas medidas, tá? No caso, eu vou dar só os passos para o cálculo de algumas delas, para que a gente possa construir.
Como os dados não estão agrupados, é bem interessante para a construção do raciocínio, para a motivação, né? E como que os alunos podem estudar para a avaliação da nossa P1, é que como esses dados não estão agrupados, então vocês não precisam ficar preocupados em pensar na condição do agrupamento, tá? Muita gente, quando vai construir uma determinada resolução de uma questão da prova, fica preocupado no sentido de pensar no seguinte: será que eu tenho que agrupar esses dados para poder computar alguma dessas medidas? E aí o que a gente fala é que o seguinte: se na pergunta não se insere a condição de que esses dados estejam agrupados ou não, não se faz necessário. E aí você faz da forma mais viável e rápida para que você possa concluir a sua resolução. De outro modo, também é muito plausível de que com 4 observações não tem redução alguma de informação no sentido de eu tabular. É irrisório a quantidade de observações para que a gente possa construir uma distribuição de frequência desses dados em formato de tabela. Feito essas considerações, vamos lá pensar como é que poderíamos construir a primeira, que é a nossa amplitude. Bem, a amplitude, que a gente chama de amplitude total, a gente pega o máximo da observação, em notação, a gente está usando o indexador em parêntese, menos a mínima observação. Aqui nesse caso, na construção, olhando para o primeiro gás, que são os hidrocarbonetos, a gente pegaria a máxima observação, que inclusive os dados já estão em rol. Eu pegaria a máxima observação menos a mínima. Lembre-se que a unidade estaria na mesma unidade da variável. Então, a amplitude para esse primeiro caso, eu pegaria 32,5 menos 13,8. E no caso do monóxido de carbono, nós pegaríamos 236 menos 118. Essa seria a construção desta primeira medida. Vejam que ela é uma medida de dispersão um pouco mais, vamos dizer, fria, simples, do qual se observa apenas os valores extremos. Não entendemos nada do que acontece no intermédio. E aí se faz necessário, então, a construção de algo, vamos dizer assim, de uma medida em que leve em consideração a contribuição de todas as medidas. Aí a gente entra na construção da variância. Lembrando que na construção da variância, nós definimos ela pela letrinha S e nós dizemos que a variância é, na realidade, a soma de todas as observações de 1 a n, de todos os xis menos a sua média elevada ao quadrado, dividido por n menos 1. É claro que, se nós não quisermos trabalhar com o cálculo levando em consideração a medida da média, nós podemos abrir esse quadrado, expressando que a média é a soma de todas as observações dividido por n, e podemos chegar a este resultado. Somatório de todas as observações ao quadrado, deixa eu só ajeitar esse indexador aqui, e 1 sobre n, menos o quadrado do somatório de xi ao quadrado, com i de 1 a n, dividido por n, que eu divido n menos 1. Então, eu posso usar uma dessas duas formas, né? Eu posso usar por essa daqui, posso usar por essa. Aqui nos nossos dados, como nós não temos a construção, ou melhor, vamos supor que nós não queremos calcular o valor da média, então eu posso utilizar este recurso aqui, né? Este daqui, que seria pegar todas as observações, xi no caso ao quadrado, pegar todas as observações, vamos pegá-las aqui, por exemplo, para esse primeiro caso, 13,8, 18,3, então eu tenho 13,8 ao quadrado mais 18,3 ao quadrado mais 32,2, 32,5. Então, mais
32, 2 ao quadrado mais 32, 5 ao quadrado. Então, com essa continha, observe que tem uma diferença quando eu olho para essa daqui. O somatório dos xis ao quadrado. Que, na realidade, eu vou pegar toda a soma, 13,8 mais 18,3 mais 32, 2 mais 32, 5, isto eu elevo ao quadrado. Então, tem essa pequena diferença. Levando em consideração aqui um outro fator, observe que este desvio aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. Obviamente, n-1 é um número positivo. Então, uma coisa positiva dividido com uma coisa positiva, a soma disso vai ser uma coisa positiva. Então, a variância aqui vai ter que ser um número maior ou igual que zero. Ela seria zero quando todas as observações fossem constantes, porque, obviamente, a média dessas constantes era a própria constante, e aí a soma desses desvios era zero, no mínimo. Isso não sendo, obviamente, esse valor vai ter que ser maior do que zero. Então, o que é que isso implica? Implica dizer que esta soma aqui, menos esta daqui, e não essa menos essa, porque veja que essa daqui, lá na nossa expressão, ela ainda divide por n. Então, eu estou dizendo que essa menos essa tem que ser algo maior ou igual que zero. Por quê? Porque nossa variância é positiva. Então, você já sabe que se seu resultado no final der algo negativo, é porque você está errando alguma operação algébrica. Tranquilo? Nesse sentido? E aí, o que é que se faz? É necessário observar também é que, diferentemente da amplitude, o que nós vamos ter aqui no final, por exemplo, um resultado aqui, sei lá, z, vai ser que a unidade da medida será ao quadrado, porque perceba que eu estou fazendo uma soma do quadrado desses desvios. Então, este resultado aqui que nós vamos obter vai ter a unidade ao quadrado. Isso implica que, como nossa unidade aqui é Gm por Mi, o resultado da variância vai ser alguma coisa, o quadrado de Gm por Mi. E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, tentando resolver esse problema da unidade estar ao quadrado, vamos pensar que nós estivéssemos falando de observações de dados de comprimento, algo em centímetros. No caso, a variância que mede a dispersão desses dados em torno da média não estaria me dando um resultado em unidades de comprimento, mas em unidades de área, porque isso ficaria em centímetros ao quadrado. Então, isso fica mais difícil de tentar interpretar a dispersão dos dados em torno da média. Então, nesse caso, a gente vai extrair a raiz da variância, ou seja, de S ao quadrado, para obter, no caso, o valor do desvio padrão. Então, o valor do desvio padrão, nesse caso, uma vez obtido a variância, vai ser simplesmente encontrar o desvio padrão, que é a raiz positiva da variância. E, obviamente, nós vamos obter aí um outro valor, vamos dizer W, em que a unidade agora vai ser na unidade da variável. E aí eu não tenho um problema de interpretação. Eu vou observar que o que é que representa o desvio padrão? Representa a dispersão dos dados nessa quantidade em termos médios em torno da média, né? Das observações ao valor médio. Isso representa, então, o desvio padrão. Tranquilo? Beleza. Feito essas considerações, então, nós partimos para a segunda medida, em que ela vai descrever a seguinte condição. Eu resolvi o problema de passar a variância para o desvio padrão e observei que eu saí da amplitude, que era uma medida mais fria, mais simples, que eu pegava apenas os extremos, e agora eu usei a medida da variância, que contempla agora todas as observações envolvidas na medida, mas ela tem um problema da unidade estar ao quadrado, e eu resolvo esse problema usando o desvio padrão, porque aí eu extraio a raiz da variância.
Mas o que é que vem acontecer agora? Quando eu tenho dois grupos, vamos supor que eu tivesse interessado em saber a seguinte situação. Qual dos dois grupos, independente do tipo de dado que eu estou trabalhando, tem maior dispersão? Veja que nesses dois casos, eu não teria problema se pelo fato dos dois grupos de dados terem mesma unidade. Então, a gente está falando de gases, de emissões de gases. Apesar dos dois serem tipos de gás diferentes, mas a unidade é a mesma, então faria sentido compará-los. Porém, comparar ele no sentido de olhar para a variância ou desvio padrão, nós temos um probleminha que nós explicamos na aula 7, que é justamente a dispersão. Ela tem que estar, para que nós saibamos se dois grupos, por mais que tenham o mesmo desvio padrão, se essa dispersão é a mesma, eu preciso ver a magnitude do valor da média. Porque nem sempre uma dispersão igual para dois grupos, se as médias são diferentes, não quer dizer que a dispersão seja a mesma. Então, nesse caso aí, é interessante nós encontrarmos uma medida relativa. E aí, nesse caso, entra o coeficiente de variação. Nós fizemos essa discussão bem legal lá na aula 7, então vocês voltem lá para aqueles que não assistiram. E aí, o coeficiente de variação, nesse sentido, se nós observarmos aqui, vai ser justamente nós pegarmos o valor da média e do desvio padrão. Então, nesse caso aqui, nós vamos computar o coeficiente de variação dado pelo desvio padrão dividido pela média. E aí, como essas unidades são iguais, eu tenho uma mesma unidade no numerador, a mesma unidade no denominador, o resultado será adimensional. Então, aí a gente multiplica isto por 100. O nosso resultado será um resultado aí K, em que esse K será dado em porcentagem. E aí, eu não tenho problema de usar o CV olhando para dois grupos de unidades distintas, bem como eu estou levando em consideração agora a ponderação que eu tenho da dispersão em torno da média. Então, nesse caso aqui agora, eu não tenho problema de pensar, como acontece na variância no desvio padrão, de que os grupos só podem ser comparados por aquelas medidas se as médias fossem iguais. Aqui, nesse caso, nós não vamos ter esse problema, porque a gente já relativiza o valor dessa dispersão em torno da média. Então, aqui, tranquilamente, eu posso usar o CV e comparar esses dois grupos de dados. A grande ressalva vai ser o quê? Vai ser que o CV não pode ser dado para tipos de dados em que não tem o zero absoluto nesse conjunto de dados. Do tipo, por exemplo, temperatura em graus Celsius. O valor 0 graus Celsius não representa a menor temperatura dentro dessa escala. Então, nesse caso, por não ter o zero absoluto, a gente acaba tendo problemas de fazer a comparação do CV utilizando, ou melhor, ver a dispersão dos dados utilizando o CV nesse sentido. Então, diante disso, o que a gente poderia fazer seria encontrar uma outra medida ou mudar a escala para tornar aquela variável tendo um zero absoluto. Por exemplo, eu poderia mudar a escala da temperatura em graus Celsius para graus Kelvin, por exemplo, para a temperatura dado com a unidade em Kelvin. E aí eu teria um zero verdadeiro nesse caso, e que a gente saberia que a menor temperatura em Kelvin é o valor zero. E aí se faz plausível o raciocínio de utilizar o CV como uma medida relativa de dispersão. Tranquilo? Por fim, então, aqui nessa situação, nós precisaríamos, dado que nós tínhamos o valor do desvio padrão, né? Eu simplesmente precisaria do cômputo da medida da média, que seria justamente pegar a soma de todas as observações dividido por n. E aí eu acharia o valor da média, dado que eu já tenho o desvio padrão, fazia a razão entre essas duas medidas e multiplicava por 100 para achar esse valor em percentagem. Quanto maior o CV, mais dispersos são os dados.
Por fim, agora, nós temos a última medida, que é o erro padrão da média. O que é que representa o erro padrão da média? Primeiro, a sua definição. A gente denota ela por S de x barra, em que é dado pelo desvio padrão sobre raiz de n. Então, ela mede a distância com que nós estimamos a média amostral para que ela, num futuro próximo, lá para o capítulo 9 e 10, ela represente a média populacional. Dizemos, então, que quanto maior o erro padrão da média, mais distante a minha média amostral, que representa o meu conjunto de dados, ele estará distante da minha média real da população, certo? Então, como nós não temos como calcular, por exemplo, a diferença entre a média amostral com a média populacional, porque, obviamente, não se faz sentido, se eu conheço a média populacional, retirar uma amostra para poder ter um indicativo dessa média populacional, uma vez que eu já tenho ela na minha mão, né, o conhecimento. Então, teoricamente, eu não tenho como calcular essa diferença. Como é que a gente consegue medir em termos amostrais essa diferença? Usando o erro padrão da média. Então, quanto menor o erro padrão da média, mais próximo à minha média amostral está o valor dela da minha média populacional. Tranquilo? E uma outra aplicação que ela vai ter vai ser justamente no uso de teste de hipóteses, em que o erro padrão da média será justamente um balizador de tomada de decisão para eu saber se a minha tomada de decisão, a minha afirmação sobre a média populacional, os dados amostrais mostram se essa afirmação que nós fazemos na hipótese, lá em teste de hipótese, ela está próxima ou não daquilo que de fato nós observamos na amostra. Beleza, então esses dois aspectos aí que nós tivemos de conversa, falando sobre essas 5 medidas, foi justamente para falar a caracterização dos dados em termos de dispersão. Então, em termos de medidas de posição mais as medidas de dispersão, a gente consegue caracterizar melhor o nosso conjunto de dados. Um segundo exemplo que nós temos é justamente de calcular, vamos escolher aqui 3 medidas de dispersão para calcular esse mesmo conjunto de dados que nós tivemos na aula anterior, que nós utilizamos ela também, para poder computar, por exemplo, a amplitude, o CV e a variância. Como é que nós faremos isso? Perceba que nossos dados estão agrupados. O Lean, geralmente, ele pega esses dados brutos ou em raw, mas aí o que é que a gente faz? A gente tem como adaptar essa construção, por mais que os dados estejam aqui já tabulados, eu posso calcular os pontos médios e fazer uma adaptação, pegando os pontos médios, definindo o número de classes específicas, aqui um K igual a 5, e poder computar esses dados. Pelo menos encontrar esses valores aqui, e aí, consequentemente, eu consigo calcular, usando os pontos médios, essas medidas. Então, as medidas específicas, né, no caso de dispersão. Então, aqui nesse caso, calculando o ponto médio rapidamente, nós temos os valores, né? 1, 3, 5, 7 e 9, né? Aqui, por exemplo, o que é que eu estou fazendo? 8 mais 10 dividido por 2. Então, eu estou pegando esse valor do meio. Beleza, uma vez tendo isso aqui, eu não vou fazer isso daqui na mão, uma vez que vocês vão olhar a aula 7 para ver como é a construção de todas essas medidas, mas para que faça o reforço. Como os dados aqui são agrupados, a gente leva em consideração agora a frequência. Então, a coluna frequência agora, nesse caso, ela tem que entrar no cálculo, no cômputo das medidas. E a gente sabe que a construção desse algoritmo aqui, ela se torna um pouco mais onerosa nesse sentido, mas o que é que nós vamos fazer nessa situação será usar o Lean, vamos ver os resultados e a gente pode reforçar com os resultados que nós vamos ver no Lean e tentar fazer isso manualmente, para que isso consolide melhor a construção do cálculo dessas medidas para o auxílio na nossa avaliação. Então, para isso, nós vamos usar aqui
nós vamos usar aqui o RStudio, juntamente com o nosso Lean, o nosso pacote Lean. Então eu vou aumentar aqui um pouco mais para que a gente consiga visualizar melhor estes resultados. Vou limpar aqui a tela do console e eu vou tentar aqui deixar um pouquinho de lado para construir esse resultado, tentando trazer um pouquinho mais a construção desse resultado. Deixa eu ver se eu consigo jogar ele um pouquinho para cá. Vou jogar um pouquinho assim para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou abrir o script aqui específico só para eu construir esses dados. Então eu vou pegar esses meus pontos médios, que eles estão definidos aqui. Então eu sei que na primeira classe eu percebo que o 1, que vai ser o meu representante dos valores dessa classe aqui, vai se repetir 4 vezes. Então nós vamos fazer a construção da seguinte forma. Então vamos lá, usar a função concatenar. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, no caso, a função rep e vou dizer que o 1 se repete 4 vezes, meu primeiro conjunto de dados. Vou dizer que o 3 ele se repete 12 vezes. Lembrando da vírgula, tá? Ó. A terceira classe, o 5, se repete 15 vezes. Mais um rep para a quarta agora. 7 se repete 7 vezes. Perdão, 7 se repete 13 vezes. E a última classe agora, que é o 9, eu tenho 9 que se repete 6 vezes. Então, aqui eu tenho, por meio desse vetor, que eu associo ele com o nome PM, nós temos aqui o conjunto das nossas 50 observações, as 50 notas dos estudantes. Então, como nós temos esses valores que estão tabulados já, nós não temos a precisão das medidas do que nós tratássemos com os dados originais. Mas a gente vai conseguir o artifício de pelo menos calcular essas medidas usando o Lean. Então, feito isso, o que é que a primeira coisa que nós vamos fazer? Nós vamos anexar o Lean ao caminho de busca, para que a gente tenha acesso a todas as suas funções. E aí, as funções que nós vamos utilizar para as 3 medidas vai ser CV, vai ser a amplitude e vai ser o coeficiente de variação. Então, vamos lá tentar construir essa resolução. Então, eu vou pegar PM, vou identificar que esses dados são contínuos, porque nós estamos falando de nota. Nota a gente mede, não conta. Então, newLean é a nossa função, que é o filtro que a gente diz se essa variável ela é discretizada ou ela é contínua. Também nós já explicamos isso nas aulas presenciais. Nós temos também algumas aulas sobre o Lean para explicar isso melhor. E aí nós definimos em variable o argumento do qual, se variable for igual a 2, nós dizemos que essa variável é quantitativa contínua. E agora nós vamos usar, podemos usar o tabfrac só para verificar se esses dados eles estão batendo com isso que a gente está aqui na tabela ou não. Então, veja que eu já vou definir no argumento K a 5 classes, porque nós temos 5. E vou visualizar. Veja o que é que vai acontecer aqui para mim. Ó, perceba aqui nesse caso, se nós diminuirmos aqui o tamanho, nós vamos perceber, deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, limpar novamente, vou aqui em cima. Vamos perceber que os resultados bateram certinho, tá? Ó. Então, 0, 2, com frequência 4, 2 a 4, 12, 15, 13, 6. Está tranquilo. Então, eu posso daqui, já vou maximizar aqui agora, eu posso computar as minhas medidas, que agora vai ser por tabela. A gente consegue tranquilamente usar nossas medidas para isso. Então, a primeira, nós usamos amplitude. Então, simplesmente não defino nada, simplesmente eu computo aqui. E faz sentido aqui nesse caso, né? Porque aqui é muito rápido, né? 9 menos 1, nós estamos utilizando os pontos médios.
E agora nós vamos calcular, por exemplo, a variância, que aqui nesse caso eu simplesmente, ao invés de amplitude agora, eu uso o termo em inglês variance, e aí eu calculo a variância. Se eu quisesse aqui arredondar para, sei lá, com 2 casas decimais, eu poderia usar o rounding igual a 2. É uma das opções de argumentos. Opa! Não sei se aqui vai me dar essa opção, round, ou se foi digits, rounding. Acho que pode ser um default, quer dizer, não está arredondando. A gente tem que verificar aqui no final, depois o que pode ter acontecido internamente na função. E a última também, a própria sigla CV, poder utilizá-la, ó, 4404. Então, a gente percebe que essas 3 medidas elas saem aqui tranquilamente. Uma outra coisa que é interessante é que eu posso omitir essa linha de comando 13 aqui, que se eu não defino ela no meio do processo, aqui internamente em CV, ele já computa para mim, ó. Aqui nesse caso, ele está levando em consideração, o valor está dando errado, porque ele não está levando em consideração o conjunto de dados tabulados nesse sentido, né? Então, aqui temos essa pequena diferença. Vamos preferir, portanto, deixar essa linha 13 em tabfrag, que a gente consegue controlar melhor. Uma coisa que acontece nessa diferença, eu sei o que é que foi. O tabfrag por default, vamos perceber aqui, ó. O tabfrag por default, quando eu não defino, ele não computou para mim com 5 classes. Ele usou 7 classes, ó, se vocês perceberem. Obviamente, com 7 classes, eu vou ter um cômputo para CV diferente, ó. CV. Opa, tem você. CV. Ó, então ele está dando 41,67. Por quê? Porque eu não estou controlando o número de classes que nós queremos. Então, perceba que sem o tabfrag, eu não tenho o controle de definir o número de classes. Ó, internamente, o CV, ele calcula, ó, o CV, ele usou internamente o tabfrag, mas ele está usando o default do número de classes, que é justamente o raiz de n. No nosso caso, como eu quero controlar esse tabfrag para 5 classes apenas, aí a gente precisa, sim, definir o k igual a 5 para que aí o resultado saia coerente daquilo que a gente observou anteriormente, 44,04. Então, por meio dessas linhas de comando, você consegue verificar se o que você está calculando de fato está batendo ou não com os seus resultados. A gente deixa então esse exercício 2 para que você faça o complemento e escolha as 3 medidas que vocês acharem necessários para computar e representar a dispersão dos dados. Por fim, agora nós vamos para a construção da seguinte ideia, que está relacionado às propriedades da medida. Que nesse caso aqui nós temos a temperatura em Fahrenheit. E o que acontece aqui no final? Essa daqui é a escala da mudança de graus Celsius, que é dado pela letrinha C, para Fahrenheit. Então, perceba aqui comigo. Se medíssemos a temperatura de uma peça no momento de sua fabricação e verificássemos que, em média, a peça é fabricada com temperatura de 70 graus Celsius e variância de 2 graus Celsius ao quadrado, como poderíamos representar essas medidas na escala Fahrenheit? Perceba, se nós não temos o conjunto de dados na nossa mão, o que é que nós poderíamos fazer? Vamos primeiro expressar aqui a medida 9,5, F é igual a 9,5 de C mais 32. Isso aqui é a mudança, a escala do que nós mudamos da temperatura em graus Celsius para Fahrenheit. Perceba comigo, vamos entender esses 2 valores aqui como 2 constantes. Uma K e vamos jogar aqui uma outra T, por exemplo. O que é que vai acontecer nesse processo? Ele está me pedindo a média da temperatura em Fahrenheit, dado que eu tenho a média
na escala graus Celsius. Da mesma forma, ele me pede a variância dos dados em Fahrenheit, dado que eu tenho a variância dos dados em graus Celsius. Como é que nós podemos pensar nessa conversão? Nós precisamos entender as propriedades dessas duas medidas, da medida de posição e da medida de dispersão. Então, pensando nas propriedades. Para o caso da média, aqui nesse caso, nós temos duas situações. Uma é a propriedade da soma. Então, pense que esse C, vamos supor que esse C não tivesse constante alguma. Esse C soma 32, que é a constante T. E eu tenho esse C pré-multiplicando uma outra constante, K. Então, o que é que nós temos quanto à propriedade da média? A propriedade da média, ela me diz o seguinte. Se você tem um conjunto de dados com I indo de 1 a N, por exemplo, e você computa o valor da média, e por alguma situação nós pensássemos numa transformação de x para yi, tal que yi fosse xi mais uma constante k, como era que nós obteríamos a média de y sem precisar computar a soma dos y's dividido por n? Nós poderíamos pegar o valor já dado da média de x e dizer o seguinte, ó, a média de y nada mais é do que eu pegar a soma dos meus y's, que na realidade são xi mais k, dividido por n, em que esse somatório ele corre de 1 a n. O que é? Isso aqui não tem índice, tá? A média de y. O que representa esse somatório? Eu posso expressar esse somatório tanto com x quanto com k. Então, eu posso expressar, como esse n aqui não tem índice algum, eu posso jogar esse 1 sobre n para fora. E vamos dizer que aqui agora eu tenho... Aqui é problema de caneta, tá? Então, aqui o que é que nós temos? Somatório de xi com i de 1 a n, mais somatório de k, correndo de 1 a n. O que representa a soma pré-multiplicando soma de xi com 1 sobre n? Isso aqui vai me dar a média, não é? Pré-multiplicando agora e percebendo o que representa a soma de k, perceba que eu estou somando k aqui n vezes. É como se eu tivesse n observações e todas elas fossem k. Então, o que era que eu estava fazendo aqui? K mais k mais k mais k, 7 vezes. Então, o que é que representa a soma de 1 a n de uma constante k? Na realidade, é n vezes k. Então, concluindo o nosso resultado dessa propriedade, nós temos que 1 sobre n da soma de xi com i de 1 a n, mais 1 sobre n que pré-multiplica n vezes k. Eu tenho que n sobre n é 1, resulta em k, e que este resultado aqui nada mais é do que a média x. Então, o que é que eu posso fazer para não precisar computar todas as observações de y, somá-las e dividir por n? Eu posso simplesmente pegar o resultado que eu já tenho da média dos dados originais e apenas somar com k. É isso que essa propriedade me diz. Então, nesse primeiro caso aqui, quando eu penso em t, que aqui eu usei k, né? Então, aqui em t, o que eu vou fazer com c é pegar a média de C e somar com 32. Só que C, antecipadamente, ele está pré-multiplicado por uma outra constante. Sem fazer essas contas todas, nós vamos observar aqui para o caso agora em que a minha propriedade agora não soma, especificamente, ela não soma
K, mas ela pré-multiplica K nesse caso, então eu posso simplesmente corrigir aqui e dizer que esse meu xi aqui agora, ele multiplica K, sem fazer as contas, mas seguindo esse mesmo processo, nós vamos chegar que y barra nada mais é do que a média dos meus x multiplicado por K. Então, diante disso, para eu obter, com esses dois resultados, para eu obter a média dos meus dados em Fahrenheit, basta eu pegar. Então, a pré-multiplicação dessa constante, olhando para todos os dados que nós obtivemos aqui para a transformação de C, seria em termos médios, pegar o valor da temperatura, que ele já me deu lá, que foi 70, pré-multiplicar com a primeira propriedade da multiplicação, 9/5 pela média de C, e agora adicionar 32 a essa conta. 32 a essa conta. Isso seria a conversão para que nós obtivéssemos essa temperatura em termos médios. No caso da variância, aí eu vou deixar para que vocês olhem no livro, que ela é um pouquinho mais complexa, mas eu vou botar apenas em linhas gerais. A propriedade da soma a gente chama de transladar essa transformação. A translação da transformação da variável x para y, o cálculo da variância não se altera. A gente diz que se a propriedade, no primeiro caso, de xi que eu tenho, e computo o valor da variância, e eu tenho um yi, que ele é o meu xi mais uma constante, aqui no caso t, daqui desse caso, a gente diz que a variância dos meus y's, na realidade, é a própria variância dos meus x. Então, eu não tenho alteração alguma. Isso vocês podem ver na prova que nós temos lá no nosso livro, e também que nós comentamos isso na aula 7. No caso da segunda propriedade, que é a pré-multiplicação, nós dizemos que se eu tenho uma observação e agora eu não somo, mas eu multiplico, isto é, yi agora é a variável x pré-multiplicada por uma constante, no caso k, aqui nesse caso. O que acontece com a nova variância se eu tenho essa variância de x na minha mão? Então, a variância de y será a variância de x pré-multiplicado por essa constante aqui, no caso, k, ela ao quadrado. Diante desses dois resultados, então, o que era que a gente poderia concluir aqui? Era que a variância minha de f, na realidade, era a minha variância de C ao quadrado, pré-multiplicada por 9/5 ao quadrado, por essa propriedade aqui, ó, mais 32? Não. A transladação nos mostra que a variância de x, de y, vai ser a própria variância de x. Então, nesse caso, isso daqui, a soma de 32 na temperatura em graus Celsius, não altera nada a dispersão de F. Isso aqui é como se fosse a seguinte ideia. Transladar é simplesmente o seguinte. Pense num conjunto de dados em que eu simplesmente vejo a dispersão deles aqui e apenas eu mudo a escala, aumento 32 em cada um. O que foi que aconteceu com a dispersão em torno da média? Nenhuma. Eu simplesmente mudei a sua posição, mas a dispersão desses dados não altera. Por isso que 32 não faz sentido aqui no cômputo no final. Então, a temperatura em Fahrenheit será a própria temperatura em graus Celsius pré-multiplicada por 9/5 ao quadrado. Este é o resultado. Bem, com esses três exemplos, nós vimos alguns cenários e problemas diferentes de como poderíamos abordar as medidas de dispersão. Veja os materiais do livro, veja a videoaula anterior,
para que vocês reforcem todo o conhecimento de vocês. Era isso que queríamos falar. Um abraço para vocês. Espero que tenha contribuído, tanto para os alunos que estão na nossa disciplina matriculado, quanto para vocês que nos assistem pela primeira vez. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!